O Frankenstein foi uma ideia que já tinha do ano passado, não de trabalhar propriamente a história do Frankenstein, mas de pegar um bocadinho nos temas e da história, na questão, por exemplo, na questão do amor, na questão da monstruosidade, é se calhar o principal tema nas questões da solidão, nas questões e também em termos teatrais, de como é que nós criamos um outro, como é que criamos uma personagem, ou como é que... E ao mesmo tempo fascinou-me o facto de Frankenstein ter sido escrito por uma adolescente. A Mary Shelley tinha acho que 18 quando escreveu a história, e achei muito interessante esse facto. E daí também uma tentativa de alguma forma de envolver a parte mais pessoal dos participantes e de certa forma uma examinação, ou umas brincadeiras à volta deste tema do monstro, mas também da adolescência como um monstro, e não só, não é? De nós, o monstro que vive dentro de nós, os monstros que nós vamos criando, os monstros que nós vamos soltando. E a ideia era, pronto, nasceu um bocadinho assim, essa ideia de tentar criar uma coisa que não tem uma linha narrativa, uma história com princípio, meio e fim, mas que é uma espécie de colagem de momentos à volta destes diversos temas. Reconhecimento do teatro como veículo de desenvolvimento e enriquecimento pessoal e interpessoal é o que o Teatro Viriato propõe neste novo projeto que funde interpretação com escrita, neste processo que tudo mistura, princípio, meio e fim. Mas voltando à questão central, será que todos temos um monstro dentro de nós? Foi precisamente essa a resposta que os 9 jovens que integraram o projeto de teatro jovem em progresso, Cena, procuraram encontrar ao longo de vários meses de ensaios. São menos também, este ano são só 9, acho que fizemos um workshop inicial com cerca de 15 jovens e ficaram 9. E a ideia é também podermos aprofundar este trabalho e os jovens estarem o mais envolvido possível no processo criativo. Serão ovelhas? Serão crianças? Somos dois juntos, metes uma trela, fazemos uma veinha, tipo, tu fazes aí comigo, eu faço assim, vamos embora. Orte-se um monstro, o espelho de Frankenstein, deu nome ao resultado da primeira edição deste projeto, que substituiu o projeto da Culturgest Punch no Teatro Viriato, depois de 6 anos de participação. Graham Pullen mantém-se à frente deste desígnio, que ganhou desta vez uma nova dimensão. No trabalho com jovens é a primeira vez que trabalho sem o apoio também de um texto, sem a estrutura, sem a organização, que um texto, por bom, pode ser um bom texto, pode ser um mau texto, mas qualquer texto dá-nos, de certa forma, uma linha de orientação à volta da qual podemos criar. E aqui estou de facto a descobrir coisas novas também com eles, com os participantes. Neste caso, de facto, a exigência é um bocadinho maior a todos, a mim e também aos jovens, porque temos que descobrir os conteúdos e depois descobrir a forma também de os apresentar. O que eu estou a descobrir aos poucos é que a minha função é fazer com que os jovens, com que os atores descubram e vão gerindo eles próprios material que depois podemos juntos polir e usar para ir mais longe. Olhem um para o outro apaixonadamente e encostam as cabeças. E pode dizer mesmo já. Ai, meu herói! Improvisação é a palavra de ordem deste processo criativo e a que os intérpretes mais apreciam.
Não temos um texto. Nós, o Graham dá uns temas e nós vamos envolvendo e depois vamos tirar umas ideias daqui, outras ideias dali. E depois então, nós até agora temos ideias de uma globalidade. Depois vamos, a cada cena, pomos uma coisa que gostamos de fazer, de maneira a juntar tudo, mas não temos um guião, não temos texto. Nós vamos criando e desenvolvendo conforme as improvisações que ele nos pede. É fantástico. Nas outras peças o que é que acontecia? Davam-nos um texto e nós tínhamos de treinar o texto, íamos treinando, a nossa personagem também, mas daqui começamos do zero, criamos uma peça totalmente nova a partir de improvisações, somos nós que criamos a nossa própria personagem a partir do zero, escolhemos uma base, mas a partir daí somos nós a criar essa personagem. É fantástico. Eu assustei-me quando soube que íamos ser nós, mas é único, porque não há nenhuma peça que seja assim. É único, nós podemos dar as nossas ideias, podemos dar as nossas contribuições e fica um espetáculo nosso que mais ninguém vai ter, é uma experiência única. Eu acho que principalmente o facto de sermos nós a criar o texto dá-nos tanta liberdade de primeiro fazermos o que quisermos e depois é que começamos a criar a partir disso. Acho que é a melhor parte. É muito, porque o Graham tem uma maneira muito interessante de trabalhar. Normalmente arranja-se o texto e trabalha-se o texto. Ele fez com que nós criássemos o nosso texto a partir de jogos e coisas que nós nunca pensássemos que fosse dar este espetáculo. Aqui é o ser tudo nosso, ser tudo feito no grupo com a ajuda do Graham e com todos a dar ideias e somos basicamente nós mesmos. Tem mais piada porque estamos envolvidos em tudo. Eu antes não gostava, admito que não, a improvisação era uma coisa que me deixava bastante assustada, mas aprendi a gostar e aprendi realmente vários truques que nos ajudam, como ouvir e estar mais próximo de quem está a improvisar connosco, digamos, e sim, neste momento gosto bastante. Que Cena convida os jovens não só a interpretarem personagens, mas também a criá-las. Convida-os não só a trabalharem um texto, mas sobretudo a imaginá-lo para o recriarem logo a seguir. Se for preciso, a gente ajuda, mas se sair de vocês, melhor ainda. Ok? Força, Daniel. Finalmente só nós dois. Ai, tu és a monstro da minha vida. Tu é que soltas o monstro em mim. Ai, o que faz o monstro. Tu é que soltas o monstro em mim. Tu é que soltas o monstro em mim. Ai! E tu rias. Olha, tu rias como se ela tivesse feito. Outra vez do princípio. Sim, podes fazer o que tu quiseres, sim. Do princípio então, vá. 1, 2, 3. Finalmente são nós os dois. Ai, tu és o monstro da minha vida. Não, tu é que soltas a monstro em mim. Ai, as monstruosidades que eu te fazia! Sabes o que é que eu quero mesmo? O que é que tu queres? Olha para a frente, não olhe para ela. Olha para a frente que a gente quer desfrutar a tua cara. O contorno que este projeto ganhou ou foi ganhando ao longo de vários meses torna-o especial. Os ensaios começaram sem qualquer tipo de suporte. Graham avançou apenas com uma ideia-chave: monstros. Criámos o nosso próprio monstro, imaginámos um monstro e aprofundámos essa ideia. Foi a melhor parte. Assim que me disse, vamos fazer monstros, ok. Perfeito, ok. Porquê? Lá está, vamos exagerar tanto aquilo que nós somos. O Graham disse-nos, vá, escolha uma personagem e nós, ótimo, agora exagerem. Perfeito, ok, vamos exagerar à vontade. Tudo bem. Olha, temos muitos bocadinhos Temos estado até agora a experimentar ideias. Eu vou trazendo todas as semanas um tema. Esta semana é o herói, como, digamos, antítese do monstro. E como é que se diz, adversário do monstro, eventualmente. E estamos a explorar um bocadinho à volta desse tema. Na semana passada foi o espelho, o monstro do espelho, o nosso reflexo, o nosso confronto com nós próprios, o espelho que nos vê dentro da alma, o espelho que nos assusta. Acabamos por trabalhar muito sobre o medo também e o terror são coisas que vão
é interessante porque nós de facto eu arranco com uma determinada expectativa e muitas vezes a cena vai parar a outro sítio. Já trabalhámos anteriormente a isso, o tema era o amor e tivemos a brincar com o Monstro Meu e a Monstrieta, a fazer uma versão monstruosa do clássico do Shakespeare. E assim vamos experimentando diversas hipóteses, digamos, entre as quais eu depois espero poder escolher os mais fortes e os mais interessantes e os que se conseguem conjugar de uma forma interessante para o espetáculo final. Ambição. Ambição tem que ser. Adoro ambição. Onde é que queres pôr a ambição? No seu olhar. Para conquistar tudo. Gosto. O mundo. Um olhar ambicioso. Deixa-os acabar antes de ir, senão a gente não sabe para onde é que há de olhar. Vai ter um olhar ambicioso, vai conquistar o mundo, vai. Tal como o nome do espetáculo pode ser lido em verso e reverso, como se de um espelho se tratasse, também a construção desta encenação pode ser vista dessa forma. O espetáculo não é linear e a sua construção também não o foi. O que normalmente é o fim, aqui foi o princípio, e o texto só surgiu no final do processo. Pelo menos é essa a ideia, que o processo seja precisamente ao contrário. Começamos por brincar, por improvisar, por descobrir coisas que funcionam, coisas que não funcionam. Depois a seguir começamos a pôr as cenas que encontramos, que achamos que têm piada por uma ordem. E finalmente começamos a fixar o texto para ver também um mínimo de organização no meio desta anarquia toda. Eu procuro em cada caso dar um estímulo, ou em termos da forma, não é? Do estilo que a cena pode ter, ou em termos do próprio conteúdo. Portanto, há algumas coisas que fui eu que quis muito experimentar e há outras coisas que vão sendo sugestões dos próprios jovens e há outras coisas que surgem em conversa entre todos, que eu acho que é interessante e importante também envolver o input dos jovens neste processo, como o espetáculo no fundo é de todos nós. É meu e é do Walter também, que não está cá neste momento, mas que vem periodicamente e nos ajuda, sobretudo com a parte da organização e da estruturação das ideias, e é sobretudo dos próprios jovens que são eles que dão a carne e o músculo ao esqueleto que nós vamos criando. Monstros, caraças! Acordem! Mas eu tenho que perceber como um conto de fadas. Precisa que... Ok? Senão não se percebe nada. Como um conto de fadas precisa! E uma princesa. Vão alternando. Precisa do inferno. Apesar da construção do espetáculo ter rompido com os moldes comuns, nada aqui acontece por acaso. Tudo foi planeado com o objetivo teatral de transmitir uma mensagem, a começar pela construção das personagens, ou melhor dizendo, dos monstros. O meu monstro é o Scarecrow. É um monstro assim um bocado... É um animalesco, ao contrário dos outros monstros. Anda em 4 patas. Ele foi criado a partir de um espantalho. O base era um espantalho mau de ficção da BD e acabou-se por criar uma coisa mais animalesca, um monstro de 4 patas que gosta de assustar, mas também se ri, que adora o medo. É uma coisa assim. O meu monstro é Freddy Eddy, tem 2 nomes porque ele é um elfo com dupla personalidade. E tem uma das personalidades é calma, é um elfo comum, quer ajudar aos humanos, quer que esteja tudo bem no mundo. O outro, quando o primeiro se enerva, tem dificuldades em respirar e passa para o segundo. E o segundo é quer controlar o mundo e quer dominar toda a gente. É a Vi, é a Violeta, é a vida, a representação da vida, de uma vida eufórica, de uma vida alegre, sem preocupações, sem nada, é extremos mesmo, muito feliz. É a Luna, lunática,
começou por ser uma bruxinha, mas passou a ser mesmo uma criança assim, que já não tem os parafusos todos, que tem o extremo de ser uma menina muito feliz e muito contente e também às vezes com as suas birrinhas e infantilidades. É colar. O Graham pediu-nos para arranjarmos um ponto de partida. Eu escolhi o Drácula, porque é um romance que eu gosto muito, ou drama. E depois fomos desenvolvendo e tornou-se numa mulher que representa a sexualidade. Um beijo longo, quente, suave, que te leva até um sítio onde nunca foste. Deixa-o entrar na tua boca, devagar, saboreia, espera até que derreta, até que se misture contigo. Sem texto que servisse de apoio, Graham contou com a cooperação de Walter Janssens, que teve a missão de estruturar o espetáculo, coordenar as cenas, fazer o remate final e, sobretudo, teve o papel de desestabilizador. My role in this project, I'm a kind of assistant, a creative assistant of Graham. Sometimes I have to give a pass, like in football, and he has to make the goal. O papel dele é onde, quer dizer, tecnicamente, oficialmente é de dramaturgia, mas acaba por ser muito mais abrangente. A diferença deste ano, em termos do trabalho, é que pronto, não partimos de um texto e por isso é interessante haver alguém que se preocupe com a questão da estrutura, que tenha e que se calhar não esteja aqui sempre, mas que tenha um olhar exterior, que possa entrar e ver e sugerir coisas e ajudar esta parte da construção desta colagem de ideias, que no fundo é o que estamos a trabalhar. Eu conheço o Walter há muitos anos. Por um lado, temos uma grande complicidade profissional. Por outro lado, já é a 7ª vez que estamos a fazer este projeto e em grande parte o trabalho tem girado muito à minha volta. E uma das coisas que eu gosto de fazer é todos os anos, de uma forma ou outra, ir procurar algo que me vá destabilizar, que me vá obrigar a fazer as coisas de uma forma diferente. E este ano é o Walter o meu destabilizador. Experimentem agora fazer tudo com a mesma intensidade, com os mesmos sons, mas com o volume no 0. Outra vez. Do quê? Tipo, Os gritos são surdos, são é mudos. tudo mudo, só a canção... Sim. Até o primeiro grito é mudo. Sim. Mas o primeiro... Não, o primeiro grito é quando vocês começam a falar. Então o primeiro grito ainda fica e depois é tudo... Mas dizem tudo na mesma. 1, 2, 3, ação. Quando fala acerca do projeto e dos jovens com quem trabalha no Teatro Viriato, Walter não poupa nos elogios e as expectativas para a apresentação final não podem mesmo ser mais elevadas. It's a joy to work with teenagers because everything has to start yet. So they're young and beautiful, and most of the time they have a nice energy. Sometimes they are a bit lazy, but when you can make them up and you can feed them with energy and ideas, you can go a long way with them. I think this project is going very well, and I think we will finally have a very strong play because all the youngsters are talented, they have ideas and they have a story to tell, and I think that's the most important thing. When you go on stage, you take a story with you that you want to tell to an audience. And that's what's happening. We are going to tell a story about monsters, the monsters within us, but also the monsters around us. I think the audience will really enjoy this play because everything is there. It's poetry, sometimes it's hard, it goes, it's a confrontation also with ourselves because in a way we are all monsters. Even if we want to be good people, somewhere in us there is hiding a little monster. Sim, sim. Mas é com intensidade sempre. Eu sou a mais bonita do mundo. Diz-me, espelho, diz-me outra vez. E diz-me outra vez, porque eu preciso que tu me digas que eu sou a mais linda de todas, etc.
Ort não um monstro, o espelho de Frankenstein é fruto do trabalho de 11 pessoas que trabalharam em conjunto ao longo de vários meses, que imaginaram, improvisaram e criaram um espetáculo pessoal que promete superar todas as expectativas. Altíssimas, são mesmo muito boas. Eu sei que vai ficar uma excelente peça. Eu estou tão feliz, porque no dia eu acho que vou ficar histérica, vai ser tão fixe. Está-se a tornar algo monstruoso mesmo. As pessoas vão ficar horrorizadas. Não, mas as pessoas vão adorar, na minha opinião, e está fantástico mesmo. Acho que nós no início nunca pensaríamos que ia ficar uma coisa tão... Exatamente, tão monstruosa, tão horripilante. Exatamente. Sim, eu estou contente, muito contente até com aquilo que conseguimos. Acho que vai ao encontro daquilo que nos propusermos, de criarmos uma coisa inspirada no Frankenstein, de uma forma ou outra, nos temas do Frankenstein, nos temas da monstruosidade, da sociedade, do amor também, da solidão, da vontade de fazer qualquer coisa, da vontade de experimentar fazer coisas perigosas, da necessidade de vivermos e de convivermos com os nossos monstros, a força que eles nos dão, o facto que o mundo sem monstros não faz sentido, quer dizer, é todo um caldeirão de coisas que juntamos. A ajudar na concepção dos monstros esteve Beatriz Rodrigues, a responsável pelos figurinos. A multifacetada artista de Viseu respondeu ao convite de Graham e em apenas 2 semanas imaginou e concretizou os modelos de vestuário que subiram ao palco e que a fizeram estrear no papel de figurinista. Ele tentou explicar-me mais ou menos o que é que estava aqui a passar, em termos das ideias, das próprias expectativas deles, das personagens. E depois também fui pesquisar coisas, filmes, principalmente os filmes antigos, relativamente a Frankenstein. Também vi algumas coisas do Tim Burton, naturalmente, e acabei por definir o tipo de tecido que assentou no feltro e as mangas curtas dedicadas também ao Frankenstein. Alguns deles foram mais, já tinham algumas ideias mais definidas, alguns esboços que eu tinha foram bastante alterados, alguns tive pena mesmo de alterar, mas tentei que ficássemos todos contentes com o resultado final e acho que sim, que resultou. Quando assisti fiquei mesmo muito emocionada, gostei muito do resultado, depois com o trabalho de luz, as sombras, acho que só torna a coisa mais forte, mais dramática também e curiosa e engraçada também. Eu conheci a Beatriz já ao longo do último ano, como artista em várias facetas, como música, como artista plástica, numa outra coisa que vi, algum trabalho que vi dela, lá em cima na Sé, por exemplo, e depois começamos a pensar em pessoas que poderiam entrar. Já no ano passado tínhamos trabalhado com pessoas aqui de Viseu e começamos a pensar novamente em pessoas aqui de Viseu que, não sendo necessariamente do teatro, ou com formação mais especificamente ligada ao teatro, tivessem uma sensibilidade e uma criatividade interessante. E eu confesso que gosto imenso do trabalho da Beatriz e que achei que podia ser muito interessante e, na realidade, eu estou muito contente com os resultados. Ela trabalhou muito sob pressão porque esta possibilidade surgiu bastante tarde no processo, mas eu espero que haja mais oportunidades para trabalharmos juntos, porque acho que a Beatriz é um artista que traz, uma artista que traz uma outra dimensão. Eu, como encenador, e os atores, como, pronto, falando da sua personagem, propomos ou pedimos uma coisa e ela dá-nos aquilo que nós queremos, mais qualquer coisa que é a criatividade dela. Acho que o que a Beatriz conseguiu fazer muito bem foi pegar na deformação que os jovens já faziam do seu corpo, em busca, cada um do seu monstro, e depois ainda aumentá-lo mais. Ainda exagerar mais aquilo que já estava exagerado, e isto é
Isto é que é feliz, quando o figurino vai ao encontro daquilo que já existe e faz com que aquilo que já existe vá mais longe. Além de Beatriz Rodrigues, o projeto Que Cena envolveu também outros criativos, como um dos antigos participantes do PANS, Guilherme Gomes, que produziu o vídeo. Elementos da equipa do Teatro Viriato, Paulo Matos e Nelson Almeida, que apoiaram o artista plástico Kevin Plump na construção de adereços, e Rui Cunha no desenho de luz. Don't get strung out by the way I look. Don't judge a book by its cover. I'm not much of a man by the light of day, but by night I'm one hell of a lover. I'm just a sweet transvestite from transsexual Transylvania. Let me show you a rhyme, maybe play you a sign. You look like you're both pretty groovy. Or if you want something visual, that's not too abysmal, we could take it at all Steve Reeves movie. Nunca vos apeteceu fazer algo verdadeiramente perigoso? Algo muito grande. Algo maior do que nós. Algo maior do que Deus? O que é Deus? Deus é tudo. Deus é nada! Deus é maior que todos nós. É assim tão grande! É sequer alguma coisa! É uma salsicha! Luz ou sombra, comédia ou drama, Frankenstein ou Romeu e Julieta, a Bela ou o Monstro. Tudo questões antagónicas que se fundem aqui para criarem um espetáculo singular, mas repleto de interpretações. Um espetáculo que subiu ao palco do Teatro Viriato de 12 a 14 de abril. Tem sido muito boa. As pessoas têm dito que é muito estranho, porque não é uma história linear e faz as pessoas pensar, mas que é espetacular, que provoca diversas emoções e acham muita piada como o cómico se mistura com o sério e o drama. Eles adoraram, disseram que se sentiram com medo, com suspense, o que é que vai acontecer a seguir, e houve até uma pessoa que me perguntou quando é que nós íamos voltar a fazer outra peça, todos juntos, uma peça diferente. Em relação ao espetáculo, cria ansiedade nas pessoas, procura, as pessoas querem saber o que é que se vai passar na cena a seguir, o que é que se vai passar, e os detalhes, as referências que metemos no meio do espetáculo, também se as pessoas conseguem dar conta, e é um bom... significa que conseguimos fazer um bom trabalho. As pessoas adoram o espetáculo. Há pessoas que já me disseram que até vêm vir outra vez porque adoraram. Foi isso. Acho que as pessoas sentem, algumas pessoas em alguns momentos, algum desconforto, o que é bom. Queríamos brincar um bocado com isto. Acho que as pessoas riem-se e divertem-se, também é fundamental. Sem isto não há nada. As reações das pessoas que nos têm chegado, aquilo que as pessoas dizem, são variadas. Há pessoas que gostam mais de uma cena, gostam mais da outra, ou desgostam de uma ou de outra, e acho que isto é bom sinal. É sinal que não há... que as pessoas não reagem todas da mesma maneira, e acho que este é um espetáculo que pretende que assim seja, que cada um faça a sua interpretação daquilo que vê, que faça o seu espetáculo, e neste sentido é natural que haja pessoas que gostam mais e pessoas que não gostam tanto do espetáculo em geral e de cada momento dele. Eu não compreendo porque é que as coisas que nós mais queremos nunca acontecem como nós desejamos, como nós idealizamos. Eu esforcei-me tanto, tu sabes que eu me esforcei. Dei horas, dei dias, dei toda a minha juventude. Gastei tanto dinheiro a investir neste sonho. E para quê? Para nada. O que é que queres que eu faça? Diz-me! O que é que queres que eu faça? Dá-me um sinal, qualquer coisa.
Assim, quem se sentou na plateia do Teatro Viriato por estes dias teve a oportunidade de ver e sentir o seu próprio espetáculo, de se rever em cada um dos momentos, de se identificar ou não com cada um dos monstros ou das mensagens que estes pretenderam transmitir. Na cidade de Monstruena havia uma guerra entre duas famílias. Os monstros chios e os monstros leves. Um desafio aliciante e uma prova superada, é assim que todos definem esta passagem pelo Teatro Viriato e a integração neste projeto com a comunidade que se iniciou este ano. A experiência é única, nunca tinha participado e está a ser mesmo muito bom, porque é um alívio de todas as coisas, ao fim das aulas, vamos para aqui descarregar a cabeça, brincar e está a ser muito bom. Está a ser muito boa, aprendemos imensas coisas, convivemos, já somos aqui dentro uma família, é assim uma espécie de... Pronto, convivemos todos e é engraçado. Foi a experiência de teatro mais interessante que tive até hoje e cada vez que venho ao ensaio tenho mais a certeza que a representação é o que eu quero. Amigos, experiência de teatro e a experiência em si vale por muito mesmo. É uma experiência única que nos pode abrir algumas portas e tem sido espetacular trabalhar com o Graham porque aprendemos muitas coisas. Para além das amizades e da família que aqui constituímos, claro, levo imensos momentos, sei lá, levo imensa coisa, experiência, formação a nível profissional e gostei bastante. É uma experiência muito mais enriquecedora do que o Panos, é uma experiência muito mais forte. E acho que as pessoas ficaram mais, não sei, acho que ganharam sentidos novos com a experiência. Foram muitos meses trabalhosos e foi um ritmo de trabalho que foi aumentando. De facto, há claramente uma diferença, não é? Nós começando com o texto, apesar de tudo temos uma base, uma alicerce que pode ser melhor ou pior, mas dá-nos um ponto de partida concreto sobre a qual podemos construir. Neste caso, tendo que construir tudo do início, o tempo tem que ser aproveitado mesmo, tem que ser exprimido até a última gota. E é o que temos feito e na realidade os jovens corresponderam a este desafio e nestas últimas 15 dias andamos mesmo com um ritmo que eu acho que é se calhar muito próximo daquilo que uma companhia profissional esperava fazer. Vamos fazer um monstrinho, mas melhor, um monstrinho invisível. E como é que vai ser? Olha, vai ter um tronco monstruosamente grande. E mais? Depois vai ter pernas. Ai, pernas, com varizes. Uma mais curta que o outro. Ai, é toda torta. Ai, e os braços? Uns braços peludos, muito peludos. Ai, que rastejam pelo chão. Sabes o que é depois? O que é depois? Os pés! Com unhas amarelas, tipo sacholas. Ai, que asqueroso! E as mãos? As mãos sensíveis! No próximo ano, Graham espera voltar para mais uma edição do projeto com a comunidade Que Cena, mas os moldes ainda estão por definir. Espero que sim. Sim, acho que pronto, se tudo correr bem e se for possível continuar, acho que, quer dizer, nestes moldes não sei, porque eu pessoalmente não gosto muito de criar moldes. Gosto de criar um molde e depois de o deixar cair ao chão para ele se partir, para me obrigar a fazer no ano seguinte
um novo molde. Não sei se nós para o ano faremos um projeto, se começaremos sem texto, se começamos a partir de um texto teatral, de um texto não teatral, tudo é possível. E acho que primeiro temos que fazer o balanço deste e depois ver o que é que faz sentido em relação ao futuro e o que é que nos apetece, no fundo. Apesar de algumas incertezas em relação à próxima edição do Que Cena Projeto de Teatro Jovem em Progresso, há já a convicção da aposta num intercâmbio que permita alargar as premissas deste projeto a outras comunidades falantes da língua portuguesa. Mindelact, Associação Artística e Cultural de Cabo Verde, foi o primeiro contacto a ser estabelecido. O objetivo é criar parcerias além fronteiras que criem grupos de participantes jovens que se envolvam na criação, interpretação e dramaturgia de um espetáculo comum. Nós também, desde sempre e desde o Panos, da experiência do Panos, soubermos que uma das grandes mais-valias deste tipo de projeto é o intercâmbio, é o contacto entre jovens através do teatro e a troca de impressões e a troca de trabalhos. Ainda este ano aconteceu de uma forma informal e low-key, digamos, com um grupo da Inglaterra que esteve cá a visitar-nos de passagem, que estão a fazer um workshop no Teatro de Montemuro, mas passaram cá uma manhã connosco, viram um ensaio nosso e o nosso grupo foi assistir a uma pequena apresentação deste grupo no Montemuro. E de facto nota-se que os jovens, para já, ficam muito felizes com esta oportunidade. Mas para além da felicidade, traz uma outra dimensão ao projeto, traz uma outra dimensão à visão que eles próprios vão criando sobre o que é o teatro, o que é a arte, o que é a criatividade, o que é a vida, quer dizer, todas estas coisas que nós, de certa forma, tentamos abordar através do teatro e do processo artístico e criativo, mas um pouco em prol da formação pessoal e da preparação para a vida. Beatriz, Bernardo, Daniela, Elizabeth, Ivan, Laura, Patrícia, Sandro e Susana mergulharam neste projeto com a intensidade característica da idade. Deram tudo o que sabiam com o intuito de aprender ainda mais, dedicaram-se ao espetáculo com o objetivo de o tornarem pessoal, mas transmissível. Mostraram a vontade que têm em viver de improvisos, mesmo fora do palco. O que a mim me dá muito prazer em trabalhar com estes jovens é que, com jovens quase sempre, é que eles não se deixam assustar, levam a coisa a sério o suficiente para fazerem as coisas bem, sem se levarem demasiado a sério a eles próprios. E isto acho que é muito saudável e faz com que podemos arriscar, podemos ir mudando e experimentar coisas até a última da hora e para eles estar sempre bem. São muito rápidos a assimilar as coisas e a aplicar as coisas e é esse o prazer de trabalhar com este grupo etário e com este grupo em particular também. Exagerar, mostrar os monstros que têm dentro de si ou até mesmo fazer este tipo de monstruosidades que fazem crescer e ensinam a viver. Parece de facto ser a grande especialidade destes jovens que surpreenderam ao mostrar no espelho, que foi o palco, o reflexo da sociedade.